Toda a cooperação internacional, que não é, vai invadir os Estados Unidos, o Brasil tá permitindo que os Estados Unidos entrem no Brasil se considerar terrorista. Não, peraí, os Estados Unidos eles entram na Europa quando eles quiserem, né? E os países europeus consideram, né? Inclusive, eles que começaram a considerar, né, terrorismo, vários atos que antes eram só de associação criminosa, né? A Itália, né, com a máfia italiana, né? Os próprios Estados Unidos, e não é, ninguém sai entrando no seu país porque você resolveu endurecer o enfrentamento a algum tipo de criminoso. Só entra americano se a gente permitir que entre americano, independentemente de qual seja a nossa lei penal, né? Então, ponto positivo. Ponto negativo, se você for um terrorista, você tem um ponto negativo que você vai se dar mal. Agora, para a população, não existe nenhum ponto negativo de você equiparar, né, uma facção criminosa a terrorista, né? E o projeto do governo, que é genérico, né, tem alguns aumentos de pena, né, o que é bom, mas ainda é um aumento de pena menor do que a gente propõe na Câmara. Mas tem uma pegadinha. Ele cria a figura do faccionado privilegiado. O que é o faccionado privilegiado? Se ele for réu primário, e se ele não for líder ou financiador de facção, ele pode ter sua pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, um projeto que deveria endurecer o enfrentamento à facção criminosa tem o que a gente chama de um jabuti, numa pegadinha, que permite que você diminua a pena do faccionado, do cara do PCC, do Comando Vermelho, em 2/3, desde que ele seja réu primário e desde que ele não seja o líder da facção. A gente sabe que no Brasil, quem é faccionado, o cara pode ser réu primário depois de ter cometido vários crimes, só que ainda não transitou em julgado, né? Ainda não foi condenado em segunda instância, em última instância, né, o crime que ele cometeu. Então ele pode ainda ser um réu primário, mesmo antes de terem descoberto os vários outros crimes que ele cometeu. Não sei se você chegou a ver a ficha da maior parte das pessoas que morreram na operação do Rio de Janeiro, e teve também a denúncia do Ministério Público. Cara, são imagens, assim, chocantes do que eles fizeram, né? Pô, o cara que é amarrado, pelado a um carro e, mano, ele foi arrastado por um tempão pra ele delatar a gente de outra facção. Uma mulher que foi amarrada também ali numa gaiola, em cheiro de gelo, deixaram ela pelada, assim, até ela, punindo ela também por não colaborar com a facção. Então, cara, é torturadora, a gente da mais escrota possível, que tá ali, que muitos, ainda bem que foram mortos. E tem que ter o tratamento mais rigoroso possível pra esses caras. Mas muitos desses caras que torturaram não são líderes, nem financiadores. Então vou poder, segundo o projeto do governo, abater 2/3, 66% da pena desse cara vai poder ser abatida se ele é cometendo crime sendo faccionado só porque ele não é líder e porque não é financiador. E veja, reparem que quando você diz que tem abatimento de pena pra quem não é líder, você tá dizendo que a maior parte dos faccionados vai ter abatimento de pena, porque a maioria não é líder, né? Tem